Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 16 de junho, vamos aí meditar na Palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando sobre lealdade a Deus e a sua Palavra. Como ser leais a Deus e a sua Palavra. Quando você tem um amigo, né, e esse amigo, né, você procura ser o quê? Leal a ele, não é isso? E a sua lealdade vai refletir nos seus atos, né, para com aquela pessoa. Para que nós sejamos leais a Deus e a sua palavra, primeiro temos que conhecer esse Deus. E a maneira para conhecermos esse Deus, né, e a sua palavra é meditar e estudar a palavra de Deus, para que ali possamos sim entender, compreender a verdade revelada na sua palavra, né, e conhecermos esse Deus. Que você faça planos todos os dias, para meditar dia e noite na palavra de Deus, para que você conheça, né, quem é esse Deus e a verdade contida em sua palavra. É isso? Bom, a lição pede para a gente ler alguns textos, Provérbios 23. Na verdade, esse provérbio ele está já logo no início da lição de ontem, que nós lemos, né? Compre a verdade e não venda. Compre a sabedoria, instrução e entendimento, né? Ou seja, para você comprar alguma coisa, ela tem que ser muito importante para você, né? Então, para que você compre a verdade, né, compre sabedoria, instrução e entendimento, basta que você compre a palavra de Deus, porque aí ela contém a sabedoria, contém a instrução e contém o entendimento. E ela é muito importante para que você não seja enganado com a mentira do inimigo, não é isso? E lá em João 8:32, a lição pede para a gente também ler. E lá diz: conhecereis a verdade vos libertará. Para você ver como a verdade é muito importante. Lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então devemos conhecer a verdade, né? Adquiri-la, né? Ao você adquirir a palavra de Deus, você está adquirindo a verdade. Dentro dela você tem a sabedoria, né? Você tem a instrução de Deus, como você pode seguir a sua vida, né? Que caminho você deve seguir, né, para que você não seja enganado. E ali você tem o entendimento também, né? Então é importante que você tenha o quê? A palavra de Deus, porque nela contém a verdade, a sabedoria e o entendimento, não é isso? A gente entende que isso aí é um tesouro precioso que você deve ter, não só tê-la na sua casa, mas você deve ler, né, para que você tenha sabedoria, para que você conheça a verdade, para que você tenha instrução e entendimento sobre todos os acontecimentos que já aconteceram e outras coisas que vão acontecer que são importantes para que você conheça e não seja enganado, né? Nós sabemos aí que ao longo do tempo, esse grande conflito em que vivemos, existe uma batalha entre a verdade e a mentira, entre a verdade e o erro. Nós sabemos que lá em João 8:44, Satanás é o quê? É mentiroso e pai da mentira. João 14, verso 6 diz que Jesus é autor do quê? Da verdade, não é isso? Sabemos também que a verdade era liberta do engano, né? Assim como diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está contida dentro da palavra de Deus. A Bíblia, né, a palavra de Deus, Santa Bíblia Sagrada, desmascara aí a estratégia satânica e revela aí os planos divinos, né? Ela é a lâmpada para os nossos pés, como diz lá em Salmo 119, verso 105. Né? A revelação das palavras de Deus traz luz e dá entendimento ao simples, como diz lá no Salmo 119, verso 130. Né? As palavras de Deus são em tudo verdade, como diz lá no Salmo 119, verso 160. Então, medite na palavra de Deus, né? Leia a palavra de Deus, porque nela
nós encontramos a sabedoria, nós encontramos a instrução, o entendimento, né, e a verdade. É isso? Agora, que garantia aí o apóstolo nos dá a respeito da profecia, que ilustração ele usa em relação à importância da palavra profética. Se você ler lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então ali nós temos homens, né, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não é isso? Que falaram, através do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, não é isso? Então, como nós vimos, nunca jamais qualquer profecia foi dada aí por vontade humana, né? Mas o próprio Espírito Santo, as pessoas inspiradas pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus, não é isso? A profecia é como uma luz que brilha em lugar escuro. Não seguimos, então, fábulas engenhosamente inventadas. As profecias iluminam um caminho que eu e você devemos entender e compreender e seguir. Elas nos ajudam a distinguir a verdade do erro. Sem a Bíblia, seríamos deixados aos caprichos da opinião humana e seríamos facilmente enganados. Ou seja, sem você estudar a palavra de Deus, você fica cego, porque você não conhece a verdade. Então você, irmão, irmã, que não tem o hábito de ler a palavra de Deus, deixe uma Bíblia ali aberta, no Salmo 23, no Salmo 91, não deixe somente ela aberta, mas leiam para que vocês possam entender a verdade contida na palavra de Deus, a sabedoria, a instrução, o entendimento, para que vocês não sejam enganados pelo inimigo, o Satanás, né? Lá no Grande Conflito, a escritora Ellen White, na página 495, ela diz o seguinte: as escrituras são apresentadas ao povo de Deus como proteção contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinamentos dela desmascaram seus enganos, e em breve o último grande engano aparecerá diante de nós. Então nós vemos aí que qual é importante você ler a palavra de Deus. E Satanás, o inimigo, ele não quer que você leia a palavra de Deus. Ele vai colocar várias situações, né, na sua frente para que você não consiga ler a palavra de Deus, né? Nós vemos aí ministros da palavra de Deus, né, que leiam a palavra de Deus, mas nada vai substituir, né, a sua leitura da palavra de Deus, para que você entenda se aquele ministro, né, está realmente falando a verdade ou está sendo utilizado pelo próprio inimigo, né? Como nós vimos na palavra de Deus, os ministros de Satanás e o próprio Satanás se transformam em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, como é importante que você realmente, né, ao ler a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus para te dar a iluminação necessária para que você possa entender a verdade, né, e não seguir homens, mas seguir o próprio Cristo. Não é isso? Nós vimos aqui, como nós falamos aqui, em breve o último engano, grande engano, aparecerá diante de nós. Veremos aí o anticristo realizando os seus atos miraculosos. E aí, como que você vai desvendar se ele realmente é o Cristo, né? Por isso que devemos o quê? Ler a palavra de Deus, né? Porque ele vai fazer milagres, né? Realizar aí atos miraculosos, né? E se você não tiver alicerciado na verdade, que é a palavra de Deus, você vai ser enganado, não é isso? Porque a própria palavra de Deus que diz que os próprios adoradores do Senhor, os fiéis adoradores do Senhor, se não tiverem moldados aí, firmados aí na verdade, eles também podem ser enganados, né?
trafação se aparecerá tanto como o verdadeiro que será impossível distingui-lo sem auxílio das Santas Escrituras. Ou seja, isso aparecerá como sendo verdade, mas na verdade, se você não tiver munido da palavra de Deus, você não vai conseguir distinguir. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que nossos pés estão firmados na rocha da imutável palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus? As duas características do povo de Deus? Então pense nisso, né? Como diz, nós vamos passar por um tempo aí, né? Cada vez mais o conflito vai se firmar. E se você não tiver firmado na palavra de Deus, os enganos do inimigo, os enganos satânicos vão te enganar. Então que você se prepare a cada dia. Estude e medite na palavra de Deus, para que você conheça a verdade. Para que naquele grande dia você não venha negar a Cristo, né? Ser enganado pelo inimigo, mas que você fique firme, permaneça firme, obedecendo aos mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Que Deus te abençoe, te dê aí um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.